Antes de começarmos, gostaríamos de contar um relato. Após pedir um documentário de Anita Malfatti, nosso professor Rodrigo nos orientou que fôssemos ao Parque Ibirapuera visitar o Museu de Arte Moderna. E fomos. Admiramos cada pedaço desse lugar incrível e enorme que é o Parque Ibirapuera, o que foi um dos problemas, pois foi muito difícil encontrar o museu. E a entrada. Que dificuldade para encontrar a entrada desse lugar. Rodamos, pedimos informação. Alane e Larissa tiveram de ir a outra exposição que estava tendo a alguns metros dali, perguntar para um segurança, qual as tratou muito mal e de forma preconceituosa, pois ele presumiu que as meninas estavam indo a trabalho em uma exposição das redondezas de arte afro-brasileira. Elas se sentiram muito mal, mas do mesmo jeito continuamos o nosso passeio, pois era preciso terminar o trabalho. E novamente somos tratadas mal. Confessamos que muita coisa foi falta de informação nossa, mas a recepcionista do lugar nos tratou de forma muito rude, praticamente gritou na cara da Alane, e também fomos seguidas por um segurança durante a visita no museu. Em meio aos outros visitantes, o segurança sequer tentou disfarçar que estava nos seguindo. Esse relato é nada mais para perguntar aonde está a arte para todos. Isso não é um discurso de ódio e nós não estamos afirmando que todo mundo que for será tratado da mesma maneira. Porém, Anita não foi compreendida no começo. As pessoas achavam sua arte sem originalidade, achavam até mesmo vulgar. Ela percorreu o mundo todo para mostrar que realmente tinha conhecimento de tudo que era mais moderno, para que assim ela se tornasse a pintora que conhecemos hoje. A Anita isso. com 2 Um T's beijo da não Anitta. foi a primeira a deixar todos impactados no meio artístico. O nome adotado por Larissa Machado Macedo envolveu o mundo inteiro. Agora vamos pensar nas muitas Anitas que mudam a história da arte e o nome do Brasil no exterior. A artista plástica nasceu em 2 de fevereiro de 1889 em São Paulo, filha da também artista Betty Krug, com descendência alemã, e do engenheiro italiano Samuel Malfatti. Possuía uma atrofia congênita no braço direito, portanto realizava tudo com seu braço esquerdo, inclusive suas pinturas, que começaram por influência de sua mãe. Se letrou na Escola São José e ingressou no Colégio Mackenzie no ano de 1897. Porém, após a morte de seu pai, aos 13 anos, Anita tentou cometer um atentado à sua vida, se colocando diante dos trilhos. E então ela conta o seguinte relato. Foi uma coisa horrível, indescritível. O barulho ensurdecedor, a deslocação do ar, a temperatura asfixiante deram-me uma impressão de delírio e de loucura. Eu via cores, cores e cores riscando o espaço, cores que eu desejaria ficar sempre na retina assombrada. Foi a revelação. Voltei decidida a me dedicar à pintura. Com seus 20 anos, ela busca aprimorar suas habilidades artísticas indo à Europa. Para isso, contou com a ajuda de seu tio engenheiro arquiteto George Krug e vai para a Alemanha na Academia Imperial de Belas Artes de Berlim, passando a visitar diversos museus e entender o movimento expressionista, que fica bastante potente no ano de 1910. No ano de 1914, retorna ao Brasil e produz a exposição Casa Mapim. No ano seguinte, vai a Nova York estudar na Independence School of Art e na Art Student Flag, sendo Homer Boss o orientador, um grande conhecedor do movimento expressionista, que fez com que Anita se permitisse pintar com uma maior liberdade, sem limitações estéticas impostas. E foi aí que ela fez suas incríveis obras: A Boba, O Farol e O Japonês, ambas de 1915. 1917 é o ano em que ela chega a São Paulo, e apenas por seus amigos insistirem, ela expôs suas obras em um total de 53, contendo pinturas, gravuras e aquarelas, gerando uma grande repercussão e uma polêmica envolvendo Monteiro Lobato. Entre os nomes que fizeram essa insistência está o grande Mário de Andrade, nome do qual não pode ficar de fora quando se trata do modernismo.
uma vez que aliado à Anitta, foi um dos precursores do movimento. Então, gente, vamos começar com as fofoquinhas daquela época. Preparem um chazinho de vocês que lá vem história. Então, primeiro de tudo, a gente precisa entender o que estava acontecendo antes do modernismo. Havia um movimento bem problemático que se acomodava nos grandes sofás da burguesia daquela época. Isso mesmo, parnasianismo. O parnasianismo ele se adequava à poesia poética e não tinha críticas sociais. E adivinha quem era o cara que admirava esse movimento? Ele mesmo, Monteiro Lobato, o queridinho da elite. Então, em 1917, a Anitta ela fez uma exposição chamada originalmente de A Propósito da Exposição Malfatti, que ficou conhecida como Paranoia ou Mistificação. Por que ficou conhecida como Paranoia ou Mistificação? Porque Monteiro Lobato, crítico de arte, foi à exposição da Anitta e odiou. Ele acabou com a exposição em um artigo em um jornal bem famoso da época e disse que essas obras modernas eram resultado de uma artista cansada, sádica e decadente. E a Anitta, ela ficou muito traumatizada com isso, porque ela precisava do dinheiro dessa exposição para custear os seus estudos do exterior. E após isso, ela acumulou diversas dívidas e começou a se retrair em suas pinturas. Se você comparar pinturas antes da crítica do Monteiro e depois, você vai ver que as pinturas se tornaram bem introspectivas. E isso não agradou nada aos amiguinhos modernistas da Anitta. Eles começaram a idealizar uma rebeldia, começaram a idealizar uma semana de arte moderna no ano de 1922. O movimento modernista provocava a sociedade conservadora paulistana a pensar de uma forma mais vanguardista, com obras que fugiam do tradicional e que questionavam os valores da família brasileira. Parte dessa mudança se encontrava na inclusão de mulheres na raiz do movimento. Dessa forma, foi em 1922 que Anitta fez parte da Semana de Arte Moderna, integrando ao lado de outros artistas renomados, o Grupo dos Cinco, ao qual faziam parte Anitta, Tarsila do Amaral, Menotti Delpicchia, Oswald de Andrade e Mário de Andrade. Vale ressaltar que foi Anitta Malfatti a primeira modernista a fazer uma exposição no Brasil antes mesmo de qualquer um dos outros integrantes homens, fazendo assim com que artistas antimodernistas que criticavam duramente a ela e as suas obras fossem refutados pelo público e por outros artistas. Anitta Malfatti foi marcante e importantíssima para a história da arte brasileira. Entre os anos de 1923 e 1928, Anitta residiu em Paris. Realizou exposições individuais em Berlim, Paris e Nova York. Em 1928, ela retorna para São Paulo, e aqui ela passou a lecionar desenho na Universidade Mackenzie, onde ela permaneceu até 1933. Em 1942, ela foi nomeada presidente do Sindicato dos Artistas Plásticos de São Paulo. Há quadros de sua autoria nos principais museus brasileiros. O quadro A Estudante Russa está no Museu de Arte Moderna de São Paulo. A Boba está no Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo. E Uma Rua no Museu Nacional de Belas Artes, no Rio de Janeiro. Anitta Malfatti faleceu em São Paulo no dia 6 de novembro de 1964, mas com certeza a sua história será lembrada por muito tempo. Tentaram me derrubar, né? Mas esqueceram que Barbie mantém fly e voa.